A pureza do acampamento. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números, hoje Números capítulo 5, mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja, você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá verificar os dias, horários e temas dos assuntos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje capítulo 5. E depois desses pedidos, eu quero ler aqui com vocês hoje do versículo 1 até o versículo 4, que diz: O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver fluxo, ou que se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Portanto, o que nós percebemos agora é a respeito de um Deus santo cobrando do seu povo escolhido uma postura de santidade. E aqui nessa primeira parte vai falar a respeito daquelas pessoas que não estavam aptas para habitarem aqui no meio do povo, mas também vai tratar a respeito, então, de prejuízos que uma pessoa pode causar a outra pessoa, e também vai falar a respeito, então, de suspeitas de mulheres em adultério. Então, ele vai tratar esse tema sexual, da área sexual, esse tema do relacionamento interpessoal e esse tema aqui com relação à pureza desse acampamento. Portanto, ele começa trazendo a pureza. E o que a gente precisa perceber, e é o que a gente tem feito aqui no estudo de números, é sempre pegar isso que o Senhor mostra, traz essa regra dele, que aponta para Jesus e que é ressignificado em Jesus. Nós costumamos dizer que a nossa leitura bíblica tem que ser cristocêntrica, ou seja, tudo isso que a gente lê aqui é apontado em Jesus, então aponta para Jesus, cumpre-se em Jesus, Jesus vai ressignificar isso e vai nos ensinar a caminhar dessa forma. Portanto, a preocupação de Deus aqui com esse povo é que ele habita no meio desse povo. Lembre-se, nós viemos falando isso desde o capítulo 2 de Números, quando então o povo, o tabernáculo de Deus estava no centro ali do povo, e as 12 tribos de Israel ficavam em volta desse tabernáculo. Só que no capítulo 3 nós vimos que entre o tabernáculo e as 12 tribos ficavam a tribo de Levi disposta ali, né? Então, entre o povo, as tribos e o tabernáculo, para preservar a santidade de Deus. Agora o Senhor está trazendo a respeito dessa santidade que tem que haver dentro dos levitas ainda. Por quê? Porque se assim não fizerem, então é nos levitas, mas também é estendido para as 12 tribos. Se assim não for, não tem como Deus habitar no meio desse povo, porque Deus é santo e ele não habita no meio de pessoas que não são santas. Portanto, Deus está santificando esse povo para que ele possa habitar e caminhar com esse povo. E como é que a gente pega isso e traz para os dias de Jesus? Então eu quero compartilhar com vocês aqui 3 textos, né, no Novo Testamento, sendo o primeiro está lá no Evangelho de João, capítulo 13. Eu quero ler do versículo 3 até o versículo 10, que diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder
e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Versículo 6. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E aí aqui ele estava se referindo a Judas Iscariotes, que não estava limpo. Então o que nós aprendemos aqui nesse texto é que eles já foram lavados. E como é que eles foram lavados? Como é que eles se tornaram puros? Eles foram lavados e se tornaram puros com a palavra, com a pregação do evangelho. Portanto, eles estavam limpos, ou seja, eles estão aptos a se relacionar com Deus. Em outras palavras, eles estão salvos. A única coisa que eles precisam é lavar os pés. Por quê? Porque apesar de sermos santos, apesar de sermos salvos, apesar do Espírito Santo habitar em nós, nós ainda cometemos pecados. Por isso, nós precisamos lavar os nossos pés. Nós não precisamos nos lavar por completo, porque já fomos lavados pela palavra do Senhor. Nós fomos lavados pelo Evangelho. E aí agora nós só precisamos cuidar dessa sujeira que vai nos acompanhando enquanto nós morarmos nesse mundo. Portanto, nós precisamos então confessar os nossos pecados para que nós venhamos ser perdoados. Mas o pecado que nos leva à morte eterna, desse nós já fomos lavados. Como é que eu sei disso? Porque lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, e eu quero ler os versículos 15 e 16, depois da morte, ressurreição e agora na ascensão de Jesus, Jesus diz lá no versículo 15: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Portanto, os sinais, que são esses, então, do versículo 17 e 18, aonde a gente expulsa demônios, aonde a gente pega em serpente, aonde a gente impõe as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Esses sinais acompanham aos que creem. Creem em quê? Creem no Evangelho. Portanto, nós precisamos crer no Evangelho, porque crendo no Evangelho, nós somos então limpos, nós fomos lavados. Lavados aí sim, então, pela palavra do Senhor. E aí nós entendemos então, a partir desse texto, comparando com números, que a forma de sermos purificados é através da pregação do Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, e crer não é acreditar. Crer é a transformação da mente e a mudança de atitude. Tiago fala que, é, que se nós temos obras, é que nós somos convertidos.
Me mostra a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. É isso que Tiago está falando. Então, não é apenas uma compreensão da mensagem, mas é uma transformação de mente que muda atitude. Se você quiser saber um pouco mais a respeito do que é o Evangelho, leia Colossenses capítulo 1, versículo 21, 22 e 23. E algo que a gente percebe então que Jesus fez, nos mostra, nos leva então lá para Apocalipse capítulo 21. Eu quero ler então lá em Apocalipse capítulo 21 o que nos espera na eternidade. Apocalipse 21:1 diz: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E o versículo 27 desse capítulo 21 de Apocalipse diz: Nele jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Portanto, o nome que está escrito no livro da vida do Cordeiro é esse que agora foi considerado puro. Lá não entra nada impuro. Isso que está sendo simbolizado aqui em Números a respeito da pureza do povo para poder viver com Deus no centro ali do povo, isso nós veremos novamente lá na eternidade, que é o que está sendo descrito aqui em Apocalipse 21. Lá não entra impureza. E como é que faz para nós nos lavarmos da impureza? Através do Evangelho, que é o que nós falamos aqui, citando Marcos capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 16, lemos também o 17 e o 18, e também dessa passagem, então, do Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 3 até o versículo 10, onde Jesus mostra que nós já fomos limpos, assim como Pedro foi limpo, nós também fomos limpos, nós fomos lavados pelo Evangelho. O que nós precisamos é lavar os pés. E a minha pergunta para você é: você tem lavado seus pés? Você tem se purificado diariamente diante do Senhor? Lembre-se, pecado tem nome. Você não pode chegar e falar: Senhor, me perdoa dos meus pecados. Ele vai falar para você: te perdoo. De qual pecado especificamente você está falando? Então, o apóstolo Paulo vai falar conosco em duas vezes. A primeira vez em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, e a segunda vez em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Por isso nós precisamos nos examinar. Se há pecado em nós, nós devemos confessar ao Senhor. Se nós não conseguimos nos ver livres desse pecado, Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Portanto, precisamos pedir a ajuda do alto para poder lavarmos os nossos pés. Você tem feito isso? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.